Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, pela palavra que vamos receber essa manhã. Obrigado por esse lugar, Senhor, pela Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Entra, Deus, na minha voz, para falar com as tuas ovelhas, Senhor. Entra na minha voz, Senhor, e fala com os teus filhos nessa manhã, com cada um deles, e com os milhares que estão me ouvindo agora através da internet, através dessa mensagem, Senhor, através da minha voz, Senhor. Dá o ensino, dá o consolo, dá a sabedoria que essa vida, que esse coração tanto precisa, meu Deus. Me capacita, Senhor, pois eu não tenho sabedoria própria. Todos nós aqui somos dependentes de Ti, e reconhecemos isso e louvamos a Ti com as nossas palmas. Louve a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, em nome de Jesus. O tema de hoje tem por título, anote: A porta estreita para o reino de Deus. É o nome da reunião de hoje. A porta estreita para o reino de Deus. Você vai entender nesse assunto de hoje que estreita é a porta que nos conduz ao reino de Deus. E eu recebo você passando por ela. Passando pela porta estreita. Porque esse é o convite do Senhor Jesus. Que cada um aqui passe pela porta estreita. E é sobre isso que vamos crescer, aprender na manhã de hoje. Portanto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. E começa assim, Mateus capítulo 7, a partir do verso 13. Entrai pela porta estreita. Esse é o convite que o Senhor Jesus nos faz. Que é para nós entrarmos pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? Para a perdição. Existe uma outra, uma porta larga, mas essa, quem passa por essa porta, está caminhando para a perdição, para o sofrimento. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Grife essa parte, vida. Você vai precisar dessa parte também para compreender muita coisa mais adiante. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Poucos. Porta estreita, meus amados. Não é você estar numa igreja que o pastor fala, olha, aqui você não pode cortar cabelo, aqui você não pode usar calça comprida. Porta estreita não é isso. Aqui você não pode usar batom vermelho, nem roupa vermelha, nem pensar. Maquiagem, muito menos. Isso não é porta estreita. Isso é doutrina de homens. E nem tampouco porta estreita, que Jesus está falando aqui, é passar por uma porta que as igrejas colocam para o povo passar. O sistema religioso coloca portas para o povo passar. 7 portas, 12 portas, 10 portas. Isso não é porta estreita. Isso é ensinamento de homem. Isso é doutrina de homens. Porta estreita é o ato de você renunciar a certas coisas
que você tem que abandonar. Porta estreita é você ser imprensado pelo Espírito de Deus, pela voz de Deus. Meu filho, você precisa deixar isso. Meu filho, você precisa ser mais meu. Isto é porta estreita. É você ser imprensado pelo Espírito Santo. Meu filho, você precisa limpar seu coração. Que é algo difícil, a beça. Você tem que limpar o coração, você tem que perdoar uma pessoa, principalmente se essa pessoa te ofendeu, te machucou, te humilhou, te maltratou. Isso é difícil, a beça. Isto é que é porta estreita. É por essa porta que nós temos que passar. Que nós temos que entrar. Com o nosso coração o quê? Limpo. Porta estreita é você deixar de se preocupar mais com você e ter mais compromisso com Deus. Isto é porta estreita. Você ter que se entregar mais para Deus. Se dedicar mais para Ele. Nós temos que ter mais tempo para Deus. Você precisa ter mais tempo para mim, meu filho. O convite do Senhor Jesus é para que você entre pela porta estreita. É por ela que você entra para ser um discípulo do Senhor Jesus mesmo. Não é roupa. Não é a cor do batom. Não é deixar de usar calça comprida. Porque isso aí no sistema religioso as pessoas podem manter uma aparência e lá fora viver uma outra vida. Pode ir lá conforme os padrões da igreja. Aqui não pode, batom vermelho, roupa vermelha, nem calça comprida e nem cortar o cabelo. A pessoa pode adentrar lá nesses padrões e lá fora viver de um outro jeito. Então é fácil viver por essa doutrina de homens. Eu quero ver você passar pela porta estreita, que é você deixar de ter mais compromisso com a sua vida e passar a ter mais compromisso com Deus. Amém. Com Deus, em nome do Senhor Jesus. Não é pela porta larga, não é pela janela que você entra. Quando você entra pela porta larga, pela janela, você entra com o coração dividido. Para Deus não serve. Porque na graça dele, ele tem que estar sempre em primeiro lugar. A sua vida, a sua casa, as suas coisas, a sua família, os seus filhos, vem depois. E quem vai nos ensinar isso agora é o Senhor Jesus. Aqui em Mateus 10 é o capítulo, a partir do verso 34. Muita atenção aqui nessa leitura, porque essa pregação do Senhor Jesus aqui é uma mensagem muito dura. São palavras duras, palavras de advertência forte. Porque Deus, meus amados, Ele quer ser crido. Deus, Ele quer ser amado. Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. Deus não é resto. Deus é primícia. Deus tem que ser primícia em nossas vidas. E na vida de quem está me ouvindo também. Deus não pode ser resto. Ele é primícia. Então aqui o Senhor Jesus, por ser a expressão exata de Deus, Ele falou exatamente o que Deus quer. Jesus é a expressão exata de Deus, porque Ele veio de Deus. Então o que Ele pregava, o que Ele falava, era exatamente o desejo do coração de Deus. Então, o que a gente vai ler aqui é o desejo exato de Deus para nós. E são palavras duras. E não é todo mundo que gosta de viver isso aqui não. Que gosta desse tipo de pregação.
mas é essa pregação que nos faz felizes. E o Senhor Jesus começa assim, a sua pregação. Em Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que espada é essa? Primeira coisa, a palavra. Aquela que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, ensinando que ela não falha, que ela é eficiente para a gente, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Foi justamente essa palavra, foi justamente essa espada que Jesus trouxe, porque em suas mensagens, ele sempre pregava mudança de vida, mudança de hábito, arrependimento, renúncia. Essa foi a espada do Senhor Jesus. Renúncia, vida em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino em primeiro lugar. E isso divide, sim ou não? Isso separa carne e espírito, para que você ande no espírito e abandone as obras do quê? Da carne. Porque a carne é egoísta, já o espírito ama. O espírito é generoso. O espírito tem prazer nas coisas de Deus, já a carne não. Então foi essa espada que Jesus trouxe, a palavra. Isso aqui não significa guerra e nem violência. O Senhor Jesus não trouxe isso. Tem pessoas, né, que lê as coisas ao pé da letra, tá vendo? Ele não trouxe, ele trouxe espada. Então é guerra, temos que estar em guerra. É isso, é guerra. Jesus veio para trazer guerra. Não, ele não veio trazer guerra e nem violência. Nada disso. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Se você pensa assim, você vai ter uma compreensão errada da Bíblia. Ele veio trazer, foi justamente a vontade de Deus, por ele ser a expressão exata de Deus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Verso 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Que divisão é essa, hein, pastor? Que Deus é esse que vem causar divisão? Como que a gente entende isso? Muitos vão acreditar em você e outros não. Nas palavras que saem da sua boca, da parte de Deus. E é aí que vem a divisão. Não é todo mundo que vai dar credibilidade ao evangelho que você prega, que você fala. Lá fora ou na família. Eu me faço entender? Vai ter familiar que vai crer no que você está falando, vai receber, e já vai ter familiar, filho, nora, mãe, pai, que não vai estar nem aí para o que você está dizendo, e que vai diminuir a proximidade com você. E é aí que entra essa parábola de Jesus. Olha, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer espada, viu? E quando essa espada começar a funcionar através da nossa vida, ou seja, quando a palavra começar a sair da sua boca, você vai ver muita coisa acontecer. Os da tua casa vai ser os teus primeiros inimigos. Se você crê no evangelho e a sua mãe ou o seu irmão não, há uma separação, há uma divisão, há um conflito aí. Então essa palavra já se cumpriu.
Se tem um irmão na sua família, se tem um filho, se tem uma nora, se tem um genro, se tem a avó ou avô, que não crê, que não recebe o que nós estamos aprendendo aqui, então você está diante de uma divisão, de uma separação, de um conflito. Isso pode acontecer no começo da caminhada da fé, assim que você recebe o evangelho e já fala, pessoal, o quê? Ou depois. Ah, você está indo na igreja? Ah, que legal. Ah, que bom. Continua firme, vai lá. É bom a gente estar, buscando as coisas de Deus. Aí quando você começa a falar o que você está aprendendo aqui, aí depois a pessoa, ah, é? Então quer dizer que lá é assim? Aí se afasta de você. Aí vem a divisão. Porque ela começa a entender o que realmente você está buscando aqui. Principalmente se você falar que o diabo não existe, principalmente se você falar que aqui não tem correntes, campanhas, principalmente se você disser que semeia aqui, que você dá oferta, que você dá dízimo, aí vão te perseguir. E graças a Deus, todos os membros dessa igreja são dizimistas e ofertantes. Graças a Deus. Tem muitos que estão me ouvindo na internet e odeiam isso. Mas eu falo para você, aqui o povo é feliz por dizimar e ofertar. E se você tem ódio, você está numa obra da carne. Está na hora de se converter, meu irmão. Ira é obra da carne. Prosseguindo, Mateus 10, vejamos agora o verso 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ainda bem que não sou eu que estou falando isso, viu? É o Senhor Jesus. Porque um pastor falando isso aqui, ele corre risco de ser morto. Vai falar um negócio desse aqui. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Atenção, hein? Você mãe, você pai, você filho, você ovelha do Senhor Jesus. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim também. Ai, é uma palavra dura. Isso aqui é algo profundo, abençoado. Para ser discípulo de Deus, tem que haver uma renúncia. Porque o pedido de Deus aqui não é para todo mundo, não. Não é todo mundo que tem a capacidade de renunciar, não. Porque para muitos, o seu filho é tudo. O seu marido é tudo. A minha esposa é tudo na minha vida. Aí Deus é, então você também não é digno de mim, não. Você não merece receber a minha palavra aqui. Se o seu filho é o seu tudo, então você não merece receber a minha palavra aqui, nesse lugar. Você não é digno da espada. Você não é digno da minha palavra. Sabe qual é o meu desejo de pai? É que a minha filha ame a Deus em primeiro lugar. Que a minha esposa ame sempre a Deus em primeiro lugar. Porque eu amo a Deus em primeiro lugar. Elas depois. E essa deve ser a sua declaração. Que o teu filho ame a Deus mais do que a você. Deus em primeiro lugar. Não, pastor, meu filho tem que amar mais a mim. Não. Eu tenho que ser o tesouro dele. Então você não é digna, você não é digno de estar aqui para receber a palavra dele. E quem está dizendo é o Senhor Jesus. Você que está me ouvindo agora. Que talvez está dizendo, eu não concordo. Se você não concorda, então você vai ter que rasgar a Bíblia nessa página. É uma palavra, como eu disse no início da reunião, dura. Mas Deus quer ser amado em primeiro lugar. Deus quer que você tenha mais tempo para Ele do que para sua esposa, do que para o seu filho, do que para o seu marido. O compromisso primeiro tem que ser com Ele. Primeiro tem que ser com Ele.
Porque quando está falando aqui do pai e da mãe, está falando do pai, da mãe, do filho terrenal. Isso é fácil de entender. Aqui está falando da mãe terrenal, do pai terrenal, da filha terrenal, do filho terrenal. Então a pessoa que ama mais as bênçãos de Deus, porque um filho é uma bênção de Deus. O marido, a esposa, a mãe, o pai, é uma bênção de Deus. Se você ama mais as bênçãos do que a Deus, Jesus diz, não é digno de estar aqui para receber a palavra de Deus. É duro, hein? É espada mesmo. É uma palavra que tira a medida do coração, de como está o seu amor para com Deus. Essa mensagem hoje tira a sua medida. Se você ama mais a Deus, ou se é os seus familiares. Então, segundo Jesus, no reino de Deus, aqui, você tem que aprender a amar e a buscar a Deus em primeiro lugar. Porque é através dele que você vive, que você tem vida e desenvolve a sua missão de servo. Por isso que ele quer que você o coloque em primeiro lugar. Deus quer ser crido, repito uma vez mais. Deus quer ser amado, porque ele é primícia, ele não é resto. Ele não é resto. Eu conversava com uma abençoada pelo telefone, e ela falava isso para mim. A abençoada Maria Holanda, lá de Minas Gerais. Um forte abraço a você, abençoada, e ao seu marido também, um outro abençoado, uma outra pedra viva, o Geraldo, um anjo abençoado de Deus. Ela falava, pastor, as pessoas estão perdendo o interesse por Deus, o amor. As pessoas não valorizam essa pérola que é a palavra de Deus, o Evangelho. E conversa vai, conversa vem, ela finalizou. Pastor, Deus não é resto, Deus é primícia, pastor. As pessoas têm que ser fiel a Deus, as pessoas têm que ser mais dedicadas a Deus, têm que ter compromisso com Deus. As pessoas arrumam tempo para tudo, mas quando é Deus, é desculpa para tudo. E eu falava, é verdade, abençoado, é desculpa para tudo. É o tempo, é a chuva, é o sol, é a visita que chegou, é o familiar que vai aparecer, é o almoço, é a roupa para lavar, é tanta coisa que aparece, mas quando é para a vida da pessoa, ela encontra tempo para tudo, ela dá um jeito em tudo. Não, a gente vai, não, a gente dá um jeito, não, a gente arruma, não, que isso, imagina, a gente arruma, a gente faz. A pessoa consegue uma solução para tudo. Se ela não tiver dinheiro, por ser um familiar, por se tratar alguém sangue do seu sangue, eu vou dar um jeito, meu filho. Nem que eu tenha que pedir esmola na rua, mas eu volto com a solução. Será que você faria todo esse esforço para as coisas de Deus? Pense e não me responda. Em um nome de Jesus. Pense e não me responda. Infelizmente tem pessoas que preferem priorizar a sua vida, as suas coisas, a visita. Hoje eu não vou poder ir, vou até depois falar para o pastor, porque tem uma visita. Fala para a visita esperar. Porque você tem um compromisso muito importante com Deus, e logo, logo você vai estar chegando, olha, o almoço já está pronto, depois a gente esquenta tudo, faz aquele churrasco, e vai ser muito melhor, quando eu chegar. Então são pessoas que por causa da visita, por causa da vida, do familiar, Jesus diz, Jesus, você não é digno de mim, de receber a minha palavra. É por isso que a Bíblia diz que Deus, os olhos de Deus passeiam pela terra, à procura de corações que sejam totalmente
dele. Não é totalmente do marido, não é totalmente do filho. Deus procura corações que seja todo dele. Deus quer a gente todo para ele. Depois, as outras coisas. Aí depois você pensa no seu filho, na sua casa, na sua vida, nos seus compromissos. Mas o seu coração tem que ser todo de Deus abençoado. Não é um ensinamento meu, eu estou lendo a Bíblia para você. Se fossem as minhas palavras, o que ia aparecer de gente para me xingar na internet. Que é isso, esse pastor é um louco? Como que pode falar um negócio desse? Ainda bem que não são as minhas palavras, são palavras daquele que é a expressão exata do amor de Deus. Jesus! O Senhor Jesus. Deus pede aqui, nessa leitura, uma dedicação, uma fidelidade a Ele, maior do que a sua mãe, um compromisso maior do que para com o seu pai, para com o seu filho. Deus está dizendo, você tem que ser mais meu. Eu quero você mais para mim do que para ele, do que para ela. É mais para mim do que para ele. Você pode cuidar dele. Você pode amar ele. Mas você tem que amar mais a mim. Você tem que ter mais tempo para mim do que para ele. Você pode ter tempo para ele. Depois que você semear o seu tempo para mim. Aí depois você vai ter tempo para ele. Mas primeiro para mim. Depois ele. Depois ela. E não são todos que querem viver isso. Não são todos que desejam viver isso aqui. Uns por medo da reação do familiar. Outros porque querem entrar mesmo pela porta larga, pela janela, e o coração é um coração dividido, né? Eu quero agradar um pouquinho a Deus e também a minha vontade. Aqui, Jesus está falando, a vontade de Deus é soberana. Ou é Ele em primeiro lugar, ou nada. Ou nada feito. Estreita é a porta para entrar no reino de Deus. Tem pessoas que são tão apegadas à família, tão bondoso com a irmã, com o irmão, com a família. É bondoso que não faz nada pelas outras pessoas. Se você só busca para a sua família, você é egoísta. Aqui você aprende a ser bom com todos. Aqui você aprende a amar o próximo. E não só a sua família. Não, mas eu não sou egoísta, pastor. Eu sou generoso com a minha família. Porque é a sua família. Mas você não faz nada pelos outros. E nem pela obra de Deus. Tem pessoas que têm esse apego. A família. Pela minha família eu faço tudo. Mas pelas outras pessoas não faz nada. É um egoísta. Pensa, se não é verdade o que eu estou dizendo. Certas pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo. Pelo meu familiar, o fulano que eu conheço, pela irmã dele, meu filho, ele vende até as calças. E pelos outros, não faz nada. E pela obra de Deus, muito menos. É que não faz mesmo. Porque ele não vai com a sua cara, pastor. Então por aí você já vê. Seguindo palavras do Senhor Jesus, hein? Vou ler uma vez mais o verso 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Vamos entender isso aqui. Uma vez mais o comecinho do verso 39. Quem acha a sua vida, Jesus fala, perdê-la. O que é achar a vida, pastor? Agora eu tenho dinheiro, agora eu estou podendo comprar tudo o que eu quero, isso e aquilo. Posso ir para onde eu quiser. Já consegui o que eu queria. Agora eu tenho o meu carro, a minha casa própria. Quero
tudo que eu mais queria na minha vida, cheguei aonde eu queria chegar na minha vida profissional. Eu quero lá saber de Deus e de igreja. Eu cheguei no paraíso, no meu paraíso que eu queria chegar. Jesus diz aqui: quem acha a sua vida, perdê-la. Esse já perdeu. Cheguei onde eu queria chegar, já estou no meu paraíso. Tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, para fazer o passeio que eu quiser, comprar o que eu quiser. Achou? Perdeu. Porque não é uma vida verdadeira. Vida verdadeira só com Deus, porque Deus é vida. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Que quem passa pela porta estreita encontra o quê? A vida. Quem entra pela porta larga, pela janela, quem acha a vida, perde. Esse não vive a verdadeira vida. Porque a verdadeira vida está na porta estreita, na renúncia, para que você viva mais para Ele do que para você. Hã? Exatamente. Uma vez mais, o comecinho do verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O que é isso? Priorizar Deus. Aí você achou, você ganhou. Aí você está vivendo a verdadeira vida. Porque Deus é vida. Deus é vida. Deus dá as bênçãos para a gente desfrutar. Aprenda a desfrutar sem parar de buscar a palavra do seu Senhor. Desfrute das coisas que Deus lhe dá, família, filho, dinheiro, carro, casa, sem deixar de ter compromisso, sem deixar de ter tempo para Ele. Não deixe visita, família, filho, tirar o tempo que você precisa ter com Deus. Você já congrega tão pouco e quando chega o dia de você alimentar seu espírito, não vou por causa da visita. Você não pode trocar o tempo que pertence a Deus por causa da visita. A visita vem depois. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Amém? Amém. Tem gente que só quer desfrutar e se esquece totalmente de Deus e do seu compromisso para com a obra de Deus. Se perde. Resumindo as palavras do Senhor Jesus aqui, do verso 34 ao 39, do capítulo 10 de Mateus, Ele está nos ensinando aqui que temos que nos submeter a Deus. Deus é o único que nos diz a verdade, que nos alimenta, que nos sustenta, que é bom e maravilhoso e que tem feito tudo por você. Então Ele é que tem que ser o primeiro. É o que te dá a vida. Quando você primeiro se dedica para Deus, você sai daqui melhor preparado para se dedicar para a sua família. Quando você é abençoado, primeiro se dedica para Deus, se relaciona com Deus, você sai daqui melhor preparado para amar, para perdoar, para reinar em vida. Você sai melhor preparado. E é verdade isso. Quando você congrega, quando você prioriza Deus na sua vida, não, Deus é o primeiro em tudo, acima de todas as coisas. Você sai daqui melhor preparado para se dedicar para a família, para amar essa família, para perdoar esse família. Você sai pronto para cuidar da sua casa, dos seus, com sabedoria, com discernimento dado por Deus. Vejamos agora o que disse Jesus através do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 10. 4:10. Vamos aqui com Bíblia confirmar ainda mais as palavras do Senhor Jesus, lidas lá em Mateus. Então vejamos o que diz aqui Tiago, amando de Deus, no capítulo 4, vá anotando aí, a partir do verso 10.
Humilhai-vos na presença de quem? Do Senhor. E Ele vos exaltará, ou seja, honrará a sua vida. A ordem é: primeiro se submeta a Deus, se achegue a Ele, e depois Ele exalta, Ele honra você. Essa é a ordem. E assim tudo vai ficar muito bom e muito maravilhoso para você. Infelizmente, algumas pessoas primeiro querem ser exaltadas, honradas. Aí, se Deus responder, né? Eu me submeto, quem sabe, talvez se der, hein, pastor? Se der tempo, porque eu trabalho muito e também quando me sobra um tempo, eu tenho que passear, eu tenho que sair, eu tenho que ir no shopping, tenho que fazer um monte de coisa. Aí não dá. Mas se Ele me responder, aí sim eu vou me submeter sim. Mas a ordem não é essa. A ordem é: primeiro se submeta, primeiro busque e Deus te honrará. Amém. Agora vejamos o que diz o profeta Zacarias, amando de Deus. Capítulo 1, verso 3. 1:3. Zacarias. E assim diz o livro do profeta Zacarias, capítulo 1, verso 3. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Seria essa palavra só para esse povo aqui? Não. Seriam eles só os filhos de Deus? Não. Essa palavra também se remete a todos nós que também somos povo e filhos de Deus. Porque é desejo de Deus que todo o seu povo se torne para Ele, se volte para Ele. O ame de todo o seu coração. Então, aquele que não se sujeita à palavra, ao ensino de hoje, não está se tornando para Ele. Esse se tornai-vos para Deus tem que ser constantemente. Não pode uma hora você querer e outra hora você se afasta. Tem muita gente assim. Uma hora quer, outra hora se afasta. Agora eu vou dar um tempo. Não porque isso e porque aquilo, não. É compromisso. Aí esse Deus se torna para você, quando você se torna para Ele. Vejamos o que diz também o Salmo 8, verso 3. Essa é a melhor reunião das nossas vidas. É a melhor reunião que você já ouviu. Porque traz um tema que devemos colocar o nosso Deus acima de todas as coisas. Então, é a melhor reunião de nossas vidas. E começa assim, o Salmo 8, verso 3 e 4, vamos ler. Davi falando, hein? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem é o homem diante de um Deus tão poderoso? Davi, traduzindo, não é nada. Para Davi, sem Deus, ele não era nada. Eu não sou nada. E quem está falando aqui é um rei reconhecendo a autoridade e o poder de Deus. Um homem com poder e riqueza, falando isso aqui. Que é o homem? Não é nada. Quando eu olho para os céus e vejo o que Deus estabeleceu, eu reconheço que eu, Davi, ou qualquer outro, não é nada nesta terra. Todos nós dependemos dEle. E temos que nos voltar para Ele. Por isso que Deus chamou Davi. Esse é homem segundo o meu coração. Esse entendeu o recado. Que está vivo, que está de pé por minha causa. Foi Davi que falou:
honras e riqueza e glória vem de ti, Senhor. No primeiro livro de Crônicas fala isso. Honras e riquezas e glória, meu poderio, meu reinado, minha coroa, vem de ti. Porque ele estava falando de oferta naquele momento. Então, quando eu te oferto, isso que eu te oferto, eu já recebi de ti. Das tuas mãos, tu damos. O Senhor me deu, eu estou devolvendo. Nada aqui é meu, nem a vida, nem a roupa, nem a coroa, nem o trono, nem o reinado. Tudo foi o Senhor que me deu. Porque a escolha de ser rei foi Deus na vida dele. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas. Em mais um dia, como sempre, e vai lá o profeta Samuel, olha, você foi escolhido por Deus para ser rei. Ele, o quê? Mas os meus irmãos têm porte para isso, são homens mais fortes, mais preparados para a batalha, para qualquer coisa. Não, mas Deus te escolheu. Aí esse homem reconhece nos seus salmos, quem sou eu? Eu não sou nada. Quem é o homem? Não é nada. Aqui só estamos de pé graças a Ele. Eu não tenho sabedoria própria, eu, pastor Sandro. Se algo, até agora eu preguei para vocês, é graças a Deus. Todo o ensino que eu trouxe, durante todo esse tempo que a gente está junto aqui, tudo tem sido o poder divino de Deus. A sua glória, a sua autoridade, Ele na minha voz, Ele se metendo nas palavras, como sempre, graças a Deus. Falando ao anjo da igreja. E o anjo da igreja obedece e passa para o rebanho. Como diz o livro do Apocalipse. Eu recebo você, amado, vivendo esse reconhecimento. Esse reconhecimento é bom. Diga, é bom. Porque Ele que te dá vida, cuida de você, te dá provisão, te dá força, proteção. Temos que recompensar esse amor recebido por Deus. Eu recebo você se dedicando mais para Ele aqui. Amém. Você se dedicando mais para Deus aqui. E você que me ouve também, se dedique mais para Deus. Não deixe certas pregações envenenar o seu coração. Pregações que esfriam o coração de uma ovelha. Ah, não precisa isso, não precisa congregar, não precisa louvar, não precisa falar com Deus porque Ele já sabe. Mas o mesmo Deus que é onisciente e onipresente, Ele usa a boca do apóstolo Paulo e diz, olha, apresentai diante de mim, Deus, através das vossas orações, as vossas necessidades. Eu gosto de ouvir os filhos falando comigo. Amém. Mesmo sendo esse Deus soberano, sabedor de todas as coisas, eu amo ouvir o meu povo conversar comigo. Amém por isso. Paulo diz na sua carta aos Hebreus, que temos que ter muito respeito a Deus. Abra lá, muito respeito a Deus, mas muito mesmo. Capítulo 12, verso 9. E aqui terminamos. Hebreus 12, 9. E começa assim, Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Quem é esse Pai espiritual? Deus. Está muito claro nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras de Davi, do profeta Zacarias, e aqui, que temos que ter um compromisso, uma dedicação maior a Deus do que a qualquer outra coisa nessa vida. Amém. Você é criação de Deus, e o que esse Deus espera é que o amemos de todo o nosso coração. Amém. Você que pensa, hoje eu fiz um grande favor a Deus. Eu fui na igreja. Fiz um grande favor para Ele, viu? Depois Ele que me agradeça. Fiz um grande favor.
Ninguém está aqui fazendo favor para Deus, e sim Ele que está nos fazendo o favor de nos dar vida para estar aqui. E sim Ele. Eu fiz um grande favor hoje para Deus, eu dei uma boa oferta na igreja, viu? Ajudei, depois que Ele me agradeça. Eu fiz um grande favor lá. Contribuí, ajudei a comprar o que estava precisando. Fiz um grande favor. Sempre vai ser Deus a ter mais para lhe dar do que você para dar a Ele. Sempre vai ser Ele. Você nunca vai estar acima dEle. Ele sempre vai estar acima de você. Então quando você pensa, eu fiz um grande favor para Deus hoje, viu? Aí Deus, não, porque até o que você tem foi eu que te dei. Esse salário aí, tudinho foi eu que te dei. Eu é que estou fazendo o favor de te dar vida. Eu é que estou fazendo o favor de te dar saúde. Eu é que estou fazendo o favor de te dar condições, sabedoria de viver nesse mundo. Eu, Deus. Com isso, a nossa reunião termina aqui e eu recebo, em nome de Jesus, você tendo uma vida mais dedicada a Deus do que a qualquer outra coisa nessa vida, em nome de Jesus. Reconheça isso. Davi reconheceu. Declaro você também reconhecendo. Bom dia a todos e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.